A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta, a partir de agora com imagens da Praça da Matriz. Opa, hoje eu tô enchendo a tela aqui, hein? Que beleza, hein? Olha, imagens da Praça da Matriz, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Deixa eu só falar o seguinte, já vou apresentar os convidados, é que ontem não deu tempo no fechamento do programa, o projeto municipal do prefeito Cláudio Góes para que fosse destinado R$ 1 milhão de subsídios para o transporte coletivo, que estava dando toda aquela discussão, foi aprovado por 8 votos a 5, entendeu? Aquela expectativa, então aprovado em primeiro turno, na sequência já começou a sessão extraordinária, aprovado em segundo turno, então a empresa que recebe R$ 186 mil de subsídio, vai passar a receber por mais 4 meses, segundo disse o prefeito, mais R$ 250 mil, porque a empresa alega que precisa desta ajuda, senão a passagem teria que passar para R$ 7,19. A prefeitura fez um estudo dizendo que precisaria passar para R$ 7,20. Então agora a gente tem subsídios, esse subsídio depois a gente vai voltar a falar. Mas deixa eu mostrar aqui os nossos convidados, temos 2 aqui no plenarinho, José Carlos Baroni Garcia, o nosso Zé Balaio, e ao lado do nosso convidado, o Padre Francisco Silva. Que alegria, estamos recebendo aqui o Padre Francisco Silva. Deixa eu pegar o boa tarde do Padre. Boa tarde, Padre Francisco, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Padre. Boa tarde, é uma honra estar aqui nesse momento para esse debate, para esta exposição, especialmente sobre a campanha da fraternidade deste ano, que tem como um tema tão poderoso, tão abrangente, né, a fraternidade e as políticas públicas. E como lema central desta campanha, tu serás libertos pela justiça e pelo direito. Então vamos falar um pouco disso, é uma honra estar aqui junto com meus amigos. É isso aí, José Carlos Baroni Garcia, Zé Balaio, que foi coroinha. Tá matando saudades ficar ao lado de um padre, não, Zé? Imagina. Você foi coroinha? Não, não fui coroinha. Eu participei de movimentos da igreja, fiz a clausura, cursílio, enfim, participei do movimento jovem da igreja, me envolvi aí com aquela questão da teologia da libertação, tive contatos aí com diversas pessoas ligadas a essa corrente, mas não fui coroinha. Frequentei, fiz primeira comunhão e tal, mas acabei não sendo... batizado, crismado. Mas é um prazer estar aqui e com um tema tão importante como esse de políticas públicas, nós que estamos aí nos municípios circunvizinhos aqui, com problemas na área de saúde, na área de educação, na área de transporte coletivo, principalmente. Então, é um tema bastante oportuno, né? Então, vai ser bacana ter essa oportunidade de estar participando junto aqui com o padre. É isso aí. E no outro lado, nós temos aqui também nosso convidado, o vereador Rodrigás, aqui de Mairinque, porque no último domingo nós estivemos lá no salão paroquial da igreja de Santo Expedito, aqui no Granada, onde o vereador Rodrigás teve uma participação junto com a comunidade, ouvindo reivindicações. Aliás, essa iniciativa partiu do padre Antônio Carlos Ribeiro, que a gente espera em breve vai participar com a gente aqui também, e no domingo, quem estava lá era o padre Francisco Silva. E o Rodrigás vai falar até dessa experiência, que obrigado pelo convite, eu fui lá para mediar, para apresentar, mas foi um âncora, não foi um âncora? Foi um âncora lá, foi bem tranquilo, né, Rodrigás, esse contato com a população e esse espaço, né, que foi aberto pela igreja aqui. Boa tarde, Rodrigás, tudo bem, Rodrigás? Boa tarde. Boa tarde, Vander, boa tarde, Zé Balaio, boa tarde ao padre, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Giro Mix. E para mim é um prazer ser convidado por vocês para estar participando desse programa aqui. E como você citou aí, realmente nós fizemos tipo assim, não foi palestra, nós fomos lá tentar ouvir a convite do padre Antônio Carlos Ribeiro, lá na Igreja Santo Expedito. E como a campanha da fraternidade esse ano foi políticas públicas, então eu acho que a política, os administradores públicos, os gestores públicos, têm que fazer isso, e isso está dentro da Constituição, para que eu fazer o quê? Interagir junto à sociedade, procurar saber realmente as demandas dos bairros, dos municípios, da comunidade, e tentar levar para o prefeito para tentar resolver. Então, eu acho que foi bastante proveitoso, as pessoas se expuseram suas perguntas, seus questionamentos, e nós anotamos e vamos estar levando para o prefeito para tentar resolver
o mais rápido possível. Mas, mais uma vez, obrigado pelo convite aqui, estar participando do programa. E aproveitar o ensejo de desejar um abraço a todos os ouvintes aí mais uma vez. Opa, obrigado aqui ao nosso Rodrigues, que não é Rodrigo, né? É Rodrigues. Exatamente, meu nome é Francisco Rodrigues Cardoso. E aí já... Veio o Rodrigues do Rodrigues, né? Do Rodrigues já vi. E é um Cardoso com Z. Os dois Franciscos, né? Os dois filhos de Francisco. Não, no caso são os dois Franciscos, E né? tem o Papa Francisco É, também. tem o Papa Francisco também, né? Aliás, estão em alto. Aliás, quando fala Padre Francisco Silva. Agora, olha, Francisco Silva, acho que a gente tem uns 200 mil no Brasil. E Padre Francisco Silva também, o senhor não, vira e mexe, o senhor está encontrando um Padre Francisco Silva também, né? Quando o padre, é um nome bem comum, né? E o senhor já deve ter tido muito problema quando vai fazer uma compra lá, passa o CPF lá, tem que passar o nome da mãe, do pai, porque Francisco Silva, é só Francisco Silva ou tem algum nome no meio aqui no final? Meu nome inteiro mesmo é Francisco Potiguar Pereira da Silva, né? Mas o Potiguar, porque o senhor nasceu no Rio Aí Grande já do Norte? aí vai ter bem menos, hein? Aí Isso. já vai ter Mas bem no menos. registro o senhor tem Potiguar? Poxa. Para fazer essa diferença, porque é que nem você está dizendo, são milhares de Francisco Silva espalhados pelo mundo aí. Então é bom fazer essa diferença, né? Essa distinção aí pelos Porque nomes. senão dá problema no SPC, né? Exatamente. Quando chega lá, não. Exatamente. O pessoal já chegou alguém e falou, padre, desculpa, mas no SPC. Não, nunca. É que é outro Francisco Silva, né? É muito comum, né? E o Potiguar, o senhor acrescentou ou já é lá do Meu pai Certidão? deu porque a gente nasceu lá e... Que legal. Possivelmente ele tinha a intenção de vir para o sul do Brasil, né? É. E aí ele carregou esse nome junto, né? Que De legal. algum dos filhos. E só para a gente entrar nessa parte aqui da campanha da fraternidade, mas para conhecer um pouco mais o trabalho do senhor nasceu no Rio Grande do Norte. Onde é que o senhor estudou, foi ordenado padre? Então, eu nasci numa cidade chamada Riachuelo, no interior do Rio Grande do Norte. Essa cidade É homenagem a alguma batalha do Paraguai? Isso. É igual o Avaí, o time de futebol Avaí, que não é com A, com W, que às vezes é homenagem ao Avaí lá dos Estados Unidos. Não, é uma das batalhas da Guerra do Paraguai. Então, essa cidade de Riachuelo também presta um momento. De Riachuelo, que aconteceu na época. É uma cidade pequena, tem hoje 8 mil habitantes. Esse Hoje, município. 8 mil? Hoje. Mas ela está entre Natal e indo para Fortaleza, está bem no meio, na rodovia. E aos 6 anos de idade, meu pai era um herói, um trabalhador, um agricultor, e ele resolveu mudar-se para o estado do Paraná, porque a influência dos cafezais, da agricultura. O nosso irmão mais velho já morava lá no Paraná. Aí meu pai juntou os 11 filhos e veio embora para cá, né? E a gente Montou um time de futebol, falou, vamos pegar esses 11 aqui, eu sou o técnico e vamos nós. Isso a gente saiu de uma região seca e quente para uma região gelada como era o Paraná. Quase que a gente morre. Primeiros anos de frio, né, para se acostumar lá. Mas eu me acostumei muito, estudei por lá, estudei em Apucarana, Arapongas, depois Londrina. E também fui um lavrador, trabalhei até os 24 anos na roça e produzi muito no Paraná. E era uma coisa fenomenal na época a agricultura do Paraná, né? Café. Café, milho, arroz, tudo que vocês imaginassem, o Paraná produzia em abundância nessa época, né? E meu pai se encantou muito com o Paraná e nós todos se acostumamos e a gente ficou muitos anos sem voltar no Rio Grande do Norte, mais de 20 anos. Só depois é que a gente começou a visitar e a conhecer de volta. Porque a gente gostou demais do Sul e nos acostumamos. No ano de 90, na década de 90, a minha família já estava aqui para São Paulo, a maioria dos meus irmãos, e minha mãe veio morar aqui. E em 91 eu vim para cuidar dela, de uma cirurgia que ela ia fazer, e eu fiquei um ano, deixei o seminário lá e fiquei um ano aqui para cuidar dela. Quando o senhor fala aqui, já era na nossa Já região? era em ou são- Jandira. Em Jandira, já próximo aqui. E aí minha família, muito religiosa, conhecia o Dom Francisco na época, e ele foi lá um dia me visitar, me conhecer, sabia que eu estava ali, faltava só um ano para mim concluir os estudos. E aí ele conhecia minha família e fez um convite para mim conhecer o seminário em Osasco, por que eu não terminava o curso aqui, por que eu não ficava aqui, o que eu ia fazer no Paraná, que só tinha eu de volta lá, né? Ele me convenceu, eu acabei conhecendo, retornei para o seminário em Osasco e fiz o último ano aqui no Ipiranga, em São Paulo. Terminei
Em 93, me ordenei padre dia 20 de março de 93. Quando foi dia 30 de março do mesmo ano, depois de 10 dias, eu vim para Alumínio. E fiquei por esses 22 anos aí, como pároco. Na comunidade, Alumínio é São Francisco, né? São Francisco de Paulo. Já com o Francisco, mas como tem Chico, se fala que tem Zé, né? Mas tem Chico, né? Muito. Chegando em Alumínio, eu fiz um grande trabalho na época, até o município estava recém-criado e não tinha nem data de comemoração, a cidade. Eu acabei fazendo um projeto na época, e a data, dia 2 de abril, que é dia de São Francisco de Paula, passou a ser o dia do padroeiro e o dia de comemoração política da cidade. Então, todos esses anos aí, comemora-se a data nesse 2 de abril, tanto política como religiosa. Ficou junto a festa. Igual São Roque. São Roque também tem a mesma... Poxa, aí o senhor ficou um bom tempo. E de Alumínio o senhor foi para onde? Aí eu saí de Alumínio, fiquei um ano sabático, né? Fiquei um ano descansando um pouco, fui para Barretos fazer uns tratamentos, e os outros 4 anos, agora eu fiquei em Cotia aqui, na paróquia do centro ali, fiquei na periferia também. E agora estou de volta aqui à terra, né? A minha terra-mãe, que é... Estou próximo ao Alumínio, parece que eu estou em casa agora, né? Voltando para Mairink. Hoje o senhor está, então, vinculado à paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que Isso. tem como sede a igreja aqui do bairro do Marmeleiro. Sim, sim. Então, aí, a convite do bispo e o padre Antônio, que se encontra assim, muito só e muito grande aqui a população e os bairros, né? O bispo falou, olha, eu pretendia ficar aqui por perto, por causa do Sorocaba, por morar lá. Aí ele falou, vou colocar você em Mairink, então você fica lá, se ajuda, cuida da sua casa e cuida da paróquia com ele. Eu achei fantástica a ideia e vim. Isso aí. Esse é bom, né, Zé? Para a gente conhecer um pouco, igual assim, né? Na cidade, as autoridades, o prefeito, os vereadores, o juiz, né? E o padre, né? O padre tem uma importância muito grande, os líderes religiosos, né? O padre está sempre sendo consultado, e eu acho interessante quando a gente tem a igreja participando também das questões políticas, né, Zé? Porque faz parte, se tem ali, não fica só naquele momento da oração, a igreja tem que ter uma participação, né, Zé? Justamente isso vem dessa época aí, quando a CNBB começou a trabalhar essa questão da semana, da campanha da fraternidade. Campanha da fraternidade, me fugiu. Então, os temas são sempre voltados a grandes debates, grandes reflexões, né? Então, demonstra que não deve-se ficar apenas na questão religiosa, espiritual. Claro que isso para quem tem fé, é importantíssimo. Porém, a vida da comunidade, às vezes, apresenta uma série de problemas, e você não pode ficar alheio a isso. Então, a participação da igreja vem sendo bastante efetiva nesse sentido, e as outras religiões também, os evangélicos e tal, cada qual no seu ritmo, né, também busca soluções para esses problemas. Tem campanhas de lado a lado, de igrejas e outras religiões, que buscam também participar junto ao poder público para a resolução dos problemas que afligem a comunidade local, e nada mais justo que essa dinâmica toda envolva até os sacerdotes, os religiosos todos, de outros credos, os pastores, né, que busquem essa solução desses problemas. Isso que eu ia perguntar para o Padre Francisco, já vou voltar com você, Rodrigues. Como é que o senhor vê a participação da igreja em questões políticas? Como é que o senhor acompanha isso? Como é que deve ser essa participação? Então, nesses anos todos que eu fiquei em Alumínio, a gente trabalhou muito junto com os prefeitos da época, e eu sempre disse assim, que política e religião se soma. E quando não há essa soma, a política ou a religião fica fragilizada, né? Porque um é a soma da outra, um é a complementação da outra. Então, esse casamento é perfeito, né? Quando a política e a religião se encontram para somar a força que vem do povo, o poder que vem do povo. Então, eu acho importantíssimo o trabalho da igreja, o trabalho religioso,
junto com o trabalho político, porque, por natureza, a gente é um ser político, a gente vive da política, né? Então, eu acho que essa complementariedade, esta soma de valores aí, é muito importante, né? Tanto para a religião quanto para a política. Quando fica dividido isso, algo fica fragilizado. Deixa eu perguntar aqui para o Rodrigues, é uma coisa, claro, tem a população para lá reivindicar, mas quando o padre chega e pede alguma coisa, é mais embaixo, né? Quando o padre chega, né, sempre uma conversa um pouco diferente, né, Rodrigues? Já conversou muito de política com os padres aqui da região, Rodrigues? Com certeza, acho que assim, o padre ele é um líder religioso, é uma pessoa que, de uma certa forma, nos ensina a nossa forma que nós devemos agir, a forma que nós devemos ser como ser humano. Então, quando vem um pedido de um padre, obviamente que a gente vai, de uma certa forma, ficar mais... Atende a todo mundo, mas o padre impõe um respeito, né? Com certeza. E eu, assim, eu sou católico, eu não sou aquele grande religioso que participa das comunidades. Eu vou, sim, nas missas, aos domingos, sempre que possível. Mas eu, como um gestor público, eu tive conversando com o padre Antônio Carlos, numa ocasião, ele me permitiu isso, e nós sabemos que nós temos um índice eu não diria de criminalidade, de adolescentes que talvez se perdem na questão pelas drogas. E eu conversei com o padre, falei, padre, eu acho que o poder público e a igreja deveria ter uma decisão, tomar uma definição para que a gente faça algo para tentar salvar essas crianças desses meios, que são meios que muitas vezes não tem volta. Geralmente são cadeia, ou senão a morte. Então, isso aí desestrutura toda a família. Quem tem pessoas com problema de droga na família sabe o problema que é. Então, acho que a interatividade entre política e igreja é fundamental, que acho que gera, de uma certa forma, a constituição de família. Acho que o poder público tem que entrar com a educação, com o didático, e a igreja, de uma certa forma, tentar passar conceitos para as famílias, principalmente seus pais, que são pais muito precoces, as mães muito precoces. Então, fazer a pessoa ter essa essência do que é uma família, né? Então, isso para mim é fundamental. Acho que quando a pessoa tem uma família bastante constituída, certamente ele vai ter, esses filhos vão ter bons frutos no futuro. Aliás, perguntar para o padre Francisco Silva, que queremos agradecer mais uma vez ao padre Francisco Silva conosco aqui, ele que é da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, aqui de Mairinque, né? E obrigado às pessoas que estão acompanhando aqui também. Padre, antes a gente falar um pouco mais aqui da campanha da fraternidade, como é que o senhor vê a família hoje? Como é que está a família brasileira? A gente tem percebido que muitos jovens são pais, né? São ainda praticamente crianças, já são pais. Infelizmente, muitas famílias desestruturadas. Como é que a igreja está acompanhando hoje a família, essas mudanças que ocorreram nos últimos anos? A família é a célula-mãe da sociedade, é o santuário da vida, é o lugar onde a gente nasce, cresce e se desenvolve, né? A família é tudo, ela é muito importante na formação da personalidade do ser humano, na execução dos valores, no treinamento da vida. Então, a família é a instituição mais sagrada que nós temos. E quem não tem uma família vive procurando, porque todo mundo nasceu e faz parte de uma família. Então, nós na igreja temos a pastoral familiar, que é um trabalho grandioso aí, com os encontros e ECCs, para formar, educar e capacitar a família como célula viva da sociedade. Então, não há um trabalho paralelo, mas há um trabalho conjunto para salvar a família nesse tempo tão difícil de crise, né, de separações, mas ainda tem muitas famílias santas, tem muitas famílias bem estruturadas. E claro que o exemplo dessas famílias arrastarão outras famílias também a viverem e a superarem a crise, a dificuldade que o mundo de hoje apresenta. Isso deve ser passado para todos os casais, para que haja superação, para que eles possam superar as barreiras, a adversidade que ainda existe hoje. Mas a gente ainda está feliz porque ainda tem muitas famílias aí como verdadeiro santuário da vida, né? Trabalhando, formando, criando e recriando a vida.
Então a família para nós é tudo, né? Sem família nem a igreja. Aliás, a família é a primeira igreja doméstica. E é dela que nasce a igreja a partir da família. Uhum. Bom, estamos falando aqui com o padre Francisco Silva, vereador Rodrigazzi Mairink também, o José Carlos Borani Garcia, o nosso Zé Balaio está aqui também. Não conhecia ninguém com o apelido de Zé Balaio, né, padre? Quando falou Zé Balaio, né? Primeiro. Zé Balaio primeiro, é Papa agora. Zé Balaio primeiro. Bom, ô Lucas, você tem a imagem, o cartaz da campanha da fraternidade de 2019. Então o Lucas vai colocar para a gente aqui no nosso monitor. Vai aparecer o cartaz da campanha da fraternidade, de fraternidade e políticas públicas. Como é que o senhor vê esses temas que a igreja tem escolhido? Fraternidade e políticas públicas. Aliás, aquela citação que a gente tem ali, ó. Serás libertado pelo direito e pela justiça. Essa é a frase ali, ó, é uma citação, acho que é Isaías, IS? Isaías. Um versículo, né? Isaías, versículo... Então, o Rodrigues que sabe ler Bíblia, tá mais próximo do cartaz. Primeiro é o capítulo. É capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1, versículo 27. O cara treinou para ler, para ler a Bíblia. Do lado ali. Do cartaz. Tá do lado do cartaz ali para ler. Então, esse versículo, essa citação ali e essa campanha Fraternidade e Políticas Públicas. Aliás, padre, me diga uma coisa, a campanha da fraternidade, ela começa na quaresma, ali na quarta-feira de cinzas. Aliás, era muito comum ter o pronunciamento do Papa em rede nacional, lembro do Paulo VI, João Paulo II. A gente tinha comerciais na televisão, mesmo nas TVs comerciais, a gente tinha chamados, e eu tenho visto que ultimamente a gente tem hoje as emissoras católicas, Rede Vida, Canção Nova, Aparecida, que falam, mas a campanha da fraternidade, a gente viu, parece que ela sumiu um pouco da TV comercial, né, padre? A gente via mais a campanha da fraternidade em emissoras comerciais, né? São muitos anos aí de campanha da fraternidade, sempre na quaresma, porque é um tempo propício, especial, né, para fazer uma campanha, juntamente com o tempo de preparação para a Páscoa. Então, mas o Papa todo ano ele escreve, manda uma mensagem para esse dia de abertura, né? E os bispos do Brasil, da Conferência do Brasil, aí, o cardeal Dom Sérgio, que é de Brasília, ele faz o pronunciamento em nome do Papa, né? Mostrando que está aberta essa campanha que é para o Brasil, né? Essa campanha começou em Natal, em 64. Começou na sua terra? Isso, foi lá que começou a primeira campanha da fraternidade. E de lá para cá foram muitos temas. E ultimamente a igreja tem voltado muito para as questões sociais, para a política, como esse ano, né? É uma campanha muito especial porque a soma desses dois valores é que dá a sustentação da sociedade, né? Então, a fraternidade e as políticas públicas é uma construção de todos nós, seres políticos, religiosos, todo mundo está envolvido nessa construção, para que a sociedade é que ganhe com isso. Como eu dizia no domingo, na missa, o político, o prefeito, o governador, o presidente da República, ele tem a missão de fazer a distribuição deste poder. Porque quanto mais distribui esse poder e partilha ele, mais ele se torna vivo e se torna eficaz a sua incumbência, né? Quanto mais, então, essa distribuição for feita, maior será a eficácia da política. E se esse poder fica centralizado na mão de poucos, ou só dos políticos, quer dizer, a política fica enfraquecida. Porque a grande meta é fazer com que essa distribuição seja feita por toda parte no município, que esteja nas mãos, nas mentes, nos corações dos munícipes, este poder partilhado, e aí a política terá o seu alto grau, como disse o Papa Francisco. A política é a mais nobre missão que um homem pode ter nessa terra. É a mais nobre missão da caridade, é o exercício da caridade, a política. Então, fraternidade e políticas públicas é o complemento. A fraternidade se constrói junto com políticas que venham favorecer os desfavorecidos, que venha levantar aqueles que estão caídos, que venha trazer os direitos e os deveres, para que todo cidadão
tenha nas mãos este poder. Então, o vereador, o prefeito, quanto mais ele faz essa distribuição, maior será a eficácia da política, maior será o horizonte dessa política, né? Lá no bairro, lá na rua. E isso é muito importante que a gente não centralize num pequeno grupo ou numa pessoa só, mas que fazer essa distribuição conjunta, para que todos tenham um pouco desse poder para fazer a soma dessa política acontecer no município, no estado, no Brasil. Aliás, o Rodrigues, quem estava lá na reunião do último domingo, né, lá no Salão Paroquial da Igreja de Santo Expedito, e o ex-vereador foi presidente da Câmara, o Jorginho da Esperança, né? E ele até falou o seguinte: olha, eu sugiro aqui que no nosso bairro, no Granada, Barreto, a gente tenha mais a participação das sociedades de amigos de bairro, né, Zé? Isso é uma coisa muito importante, a participação da comunidade, né, Rodrigues? Aqui a gente não tem uma entidade de amigos de bairro aqui na região? Isso, então o Jorginho é um grande amigo nosso, esteve lá, grande amigo da nossa comunidade aqui, ele é daqui da comunidade Santa Cecília, é um formador de opinião. E assim, de opiniões, no caso, né? Ele tem a opinião dele, então ele, de certa forma, ele faz com que as pessoas possam ter um outro conceito, ter uma outra visão da vida. Eu só queria voltar um pouquinho aqui na questão do padre, depois eu já falo da questão pode fazer. De comunidade de bairro. Já está ficando bom nesse negócio do microfone, você viu? Já tá perguntando, Eu já estou aprendendo, pensando em aprender a vender gás, viu? Porque você já está vendo. Imagina, eu sou um aprendiz aqui de política, de como ser um gestor, né? Mas eu sempre falava isso, talvez em palanca, talvez até de uma certa forma sem o conhecimento pleno, mas eu sempre falava, nós, como representante da sociedade ou enquanto candidato, eu sempre falava, nós temos que somar nossos valores, somar nossos ideais, em busca de uma distribuição melhor, que nem o padre falou, tirar essa centralização, tem que descentralizar as coisas. Para quê? Para que, qual que seria o objetivo? Chegar num denominador comum de atender a todos, para que todos sejam beneficiados. Obviamente que os mais ricos podem mais, mas quem realmente precisa é aquele menos favorecido. Então, acho que as políticas públicas têm que ser feitas para aquelas pessoas que ganham menos, para aquelas pessoas que moram em alguns locais não adequados, que faltam infraestrutura, que falta até mesmo a água. Até nós tivemos uma discussão grande na Câmara a respeito disso, né? E aí, mas se fazer com os pés no chão, fazer com responsabilidade, não fazer tentando vender ilusões para a sociedade, porque eu sempre digo que hoje eu estou vereador, amanhã eu posso não estar mais. Antes de eu ser vereador, eu sou um pai de família, eu sou um cidadão que paga impostos, que graças a Deus não tem nada que me desabone na minha vida antes da política, nunca respondi um processo, graças a Deus nunca usei droga, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém. Então isso não é um desabafo não, sabe? Então é tipo assim, a minha forma de analisar as coisas teria que ter dentro da política, como eu falei em questão de essência, a essência, como o padre falou, a gente tem que nos doar. Não é até ali por questão de status, para poder dizer assim, não, eu me tornei um vereador, me tornei um prefeito. Se está ali, é para tentar servir a sociedade. Agora, como você falou que tem... E só uma coisa, e não se servir, né? Porque, né, Zé Vala? Tem muita gente que, em vez de servir na política, está se servindo, né? Se serve da política. E aí né? Você me perguntou, falou que, a respeito que o Jorginho mencionou lá, fez a citação de que realmente precisa de associação de comunidade de bairros. Me parece que tem uma aberta na Barreto, só que ela não está na ativa. Então, eu acho muito importante a associação, o povo do bairro, fazer essas associações para cobrar, de uma certa forma, do político, ir lá passar para o vereador quais são as demandas que tem, porque o vereador ele eu não diria o intercessor, porque o intercessor é santo, né? O mediador, o né? mediador levar para o executivo para que tente sanar esses problemas. Agora, como o Jorginho bem colocou lá, não pode ter, acho que dentro desse grupo, dentro dessas comunidades... Entrar pensando em ser candidato. Entrar pensando em ser candidato, porque senão descaracteriza a associação. Eu acho que quando você pensa num bairro, pensa numa associação, você tem que pensar para um bem como todos. Não, aí eu não falo, você vai ter tirado, de uma certa forma, tirar um certo proveito dessa situação. Eu acho que o objetivo não é esse, é trazer algo de bom para todos.
não seria no bem comum. Ele falou o seguinte, é claro, né, Zé? Falou assim, quem faz parte de uma sociedade de amigos de bairro pode ser candidato, né? Mas que não tenha isso como objetivo número 1, né, Zé? Que entra numa entidade já pensando, opa, vou fazer um trabalho aqui, vou ganhar projeção para ser candidato. Primeiro, trabalhar pela comunidade, trabalhar buscando política pública, né, Padre Francisco, tendo esse trabalho. Deixa eu fazer uma coisa. Lucas, você separou uns cartazes pra gente de campanhas da fraternidade. A gente já teve campanha da fraternidade falando de negros, de crianças, né, de imigrantes. E aí a gente tem um vídeo aqui que acho que desde a primeira campanha, né, que o senhor falou, começou em lá Natal, Rio Grande do Norte, né, que ainda não era uma campanha da fraternidade, só estadual. E aí a gente começou com a campanha, roda umas imagens, Lucas, para a gente até reviver, ó, de 64 a 2013, a gente tem aí algumas campanhas, a gente pegou até de um vídeo aqui, depois o Lucas até passa para mim, para eu dar até o crédito. Aí, primeira fase, né? Olha aí, primeira campanha, olha como que era o cartaz, né? Diferente, né, Zé? Você também é igreja. Preto e branco lá. Peça sua paróquia, sua comunidade. A campanha da fraternidade 1966, acho que não tinha nenhum tema, né? Aí você vê que depois que foi dando uma conotação agora um pouco tem mais... lá, 67, somos todos irmãos, somos todos iguais. Olha o Paulo VI aí, né? Paulo VI ali. Crer com as mãos, fazer doação. Aí 69, descoberta. Para o outro, ser como você. Ser cristão é participar. Você vai percebendo a mudança, arregaçar as mangas ali, né? Você vai percebendo a mudança dos temas em função da época que nós vivíamos, que era a ditadura militar. Né? Olha lá. Então a igreja vai tendo um direcionamento um pouco mais para o debate das coisas do país que estavam ocorrendo naquele momento. Para a gente relembrar um pouco das campanhas da fraternidade que já foram realizadas no Brasil, e o padre lembrava, começou lá em 62, 64, mas já em 62 o seu Rio Grande do Norte lá já tinha, o pessoal foi pioneiro lá, hein? 2 anos. 2 anos lá. Então, de 64 a 2013, nós temos vários cartazes aí, que a gente vai acompanhar, né, a evolução aí, em busca da renovação interna da igreja, né? E o padre vai comentando. A gente até falava um cartaz, como que era a gráfica naquele tempo, hein, padre? Era diferente o negócio, né? Exatamente. Olha lá, vamos ver uma campanha lá. Olha lá. Faça sua paróquia uma comunidade de fé, culto e amor. Essa de 66, o ano que eu nasci, padre. O senhor nasceu em que ano, padre? Nasci em 60. 60, um pouquinho. Olha aí, já somos todos iguais, somos todos irmãos. Já pregando isso, né, padre? A igualdade. Isso. Olha o Paulo VI aí. Então, as primeiras campanhas foi voltada mais para a parte interna da igreja, né? Era mais voltada para a igreja. Agora, com o Papa, os papas aí atuais... começou em 70 uma participação lá. Isso. O Papa Francisco pediu que uma igreja em saída, então as campanhas têm sido para fora, externamente, para congregar todos os projetos sociais. Então tem sido voltada para a sociedade, né? Isso que a gente falava quando caiu a live, o Vaticano II, Medellín e Puebla. Então, Puebla 79, né? Foi famoso. Toda a nossa América Latina era governada por ditadores. Então a igreja e as igrejas todas estavam sempre envolvidas nessa questão para que o povo sofresse menos e participasse mais, né? Para superar essas situações políticas aí, né? Onde está seu irmão? Repartir o pão. Eu lembro bem desse cartaz. Esse cartaz foi marcante, viu? Caminhar juntos, 76. Olha, são temas, ela começa em sua casa. Eu lembro que tinha uma campanha na televisão que mostrava uma família brigando e com a porta. Sempre mostrando o pão ali, a justiça. A questão do trabalho, a justiça, né, também num momento... Aí foi uma campanha ecológica, né, voltada para o mundo mais humano. Olha lá, migrações em 1980, para onde vais? Olha lá, entrou o índiozinho ali, o curumim. Mostrando, já pegando ali os indígenas. Já a questão de políticas públicas aí também, né? Educação. A verdade vos libertará. Olha esse cartaz aí. Fraternidade e violência. Violência não, já pegando também uma outra questão aí, para que todos tenham vida, mais uma vez voltada aí para a saúde. E esses temas têm sido bem discutidos, padre. O que muda durante uma campanha de fraternidade? Na missa, o senhor passa na homilia, tem alguma reunião depois? Como é que funciona? Eu acredito que no passado aí as campanhas tiveram mais força, né? Parece que a igreja estava mais vitalizada a isso. Hoje existem algumas paróquias que às vezes ficam fora do contexto, né? Não entram, porque é um convite para toda a igreja do Brasil
participar e levar essa campanha em todos os corações. O negro, 100 anos da libertação dos escravos em 88. Pode acontecer assim. Então, às vezes eu percebo que a própria igreja acaba deixando meio quieto, né? Acho que tem um desinteresse hoje de alguns dos padres, né, algumas paróquias que não se motivam, né, a levar a campanha a sério, a divulgá-la como ela precisa. Eu não sei, o padre pode me corrigir aí. Essa questão das comunidades eclesiais de base, elas foram deixando de ter aquela importância que tinham nesse período aí, principalmente. Você discutia com mais intensidade as questões da campanha da fraternidade ao longo de todo o ano nas comunidades de base, né? Então, você tinha a participação mais Isso, as intensa, comunidades né? eclesiais de base era um novo jeito de ser igreja no mundo. Então a igreja estava muito aberta e preocupada com a redemocratização do Brasil, com políticas públicas, com os temas sociais. E essa abertura foi feita de maneira abrangente, né? Só que hoje se vê assim um desinteresse de algumas cidades, de alguns padres, se foca mais, às vezes, o lado religioso, né, do que o lado social, tem medo de se envolver. Isso. Mas é uma pena, porque nós não podemos viver sem política, né? A política e a religião são duas forças que se somam e traz o bem comum para todo o povo, né? Claro. A campanha da água que foi realizada, essa campanha da água. Sempre temas muito fortes, né? E que dá abrangente, dá muita discussão. Campanha ecumênica aí, ó, que levanta-te e vem para o as meio, pessoas com né? deficiência. Isso. A questão da Amazonas, já falou da questão da terra. A Vitória Régia ali. São temas sempre muito intensos aí, se você quiser aprofundar os debates, né? Com certeza. Você envolve a política sempre, né? Sim, não tem como. Não tem como, fora, não está alheio inserida Não pode no processo, servir a Deus e ao dinheiro. Já estava lá em Mateus, hein? Questão da economia, Olha lá, poluição. Poluição. Olha lá, saúde pública. A gente vai ter até 2013, eu vou ficar devendo ali depois. Os outros, o vídeo vai até 2013, mas depois foram as campanhas. Sobre a juventude, né, ali. Eu quero agradecer. Pode deixar, Lucas, só deixei para falar. Memórias é um vídeo da irmã Lúcia Silva, ela que publicou. Obrigado por ela ter publicado isso no Facebook, no YouTube, que facilitou para a gente. É bom relembrar, né, Zé? Você pegar e ver já. Viver é recordar, né? Então foi maravilhoso recordar alguns temas. Ilustrou muito bem essa evolução, né, dos temas. Sim. Eles foram ficando cada vez mais fortes no sentido de que eram temas que estavam afetando o relacionamento social, porque se tratava de uma ditadura militar, e também os problemas que estavam ocasionando aí, o desemprego, o problema da terra, o problema do negro, o problema do índio, tudo isso foi... A igreja escancarou o debate para toda a sociedade no momento que não se tinha liberdade plena para manifestação, né? Então a igreja acabou dando voz a quem não tinha voz, estava proibido de falar, inclusive, né? Então, isso foi muito, muito bonito, esse movimento que a igreja fez. E eu só queria abrir um parênteses, essa questão que do Rodrigás e do Padre Francisco, esse relato da participação com a comunidade. Eu já citei aqui num outro programa um exemplo do Padre Ticão, lá em São Paulo. Quando eu estava na São Paulo Transportes, e tive a oportunidade de participar de algumas, digamos assim, audiências públicas numa praça pública lá de São Miguel. E o Padre Ticão, ele convocava, né, vamos dizer assim, convidava, mas ninguém falava não para ele, né? E ele punha as autoridades na praça, nessa ocasião da audiência pública, e já sabendo antes, né, o que a comunidade discutia ali no salão paroquial, ele apresentava essas demandas diante de todo o povo e das autoridades, ele apresentava as demandas. E as autoridades ali presentes iam assumindo ou dizendo por que não dava para fazer diante de toda a comunidade. Então, isso daí foi uma forma de fazer democracia direta, né? E quando você assumia o compromisso de resolver aquele problema, era anotado, né? Marcava uma data? Quanto tempo? Olha, isso aí é uma coisa que demanda, digamos, para fazer o projeto, etc. e tal, uns 6 meses. Ele falou, então, tudo bem. Você vai iniciar o projeto quando? É daqui 15, 20 dias. Então, a pessoa tinha que dar essa resposta até o final, até a conclusão do projeto. Então, isso daí é uma coisa que, digamos, não é muito comum, né?
mas em se tratando de democracia, né, tudo bem, o vereador é o representante do povo, está lá na Câmara, mas esse diálogo também, numa praça pública, feito tanto por um padre ou por qualquer outra liderança, por uma sociedade amiga de bairro, é muito importante isso, que essas iniciativas são importantes. Essa cobrança, dá uma parte... Pô, claro. Eu só queria... Nessa esse exemplo sessão do Padre Ticão... eu vou dar um minuto para o nobre vereador, pode ser? Dá um minuto, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Não, mas só para dizer assim, eu acho assim, hoje em dia a gente também fica até meio inibido de usar certos determinados locais, gera uma certa forma uma improbidade administrativa, que tudo hoje em dia... Hoje você foi lá numa reunião política, se deu água, tava comprando voto, né? Tem que tomar muito cuidado, principalmente nessa época política, né? Mas eu vejo assim, antigamente os políticos, eu não tô querendo me excluir disso, não. Mas as pessoas pareciam que tinham um pouco mais de fé, tinha um pouco mais de medo da mão de Deus, né? Então temia mais a Deus. Hoje em dia as pessoas, muitos, colocam o dinheiro acima de tudo, né? Acha que o poder, o dinheiro vai levar ele para o céu, vai se salvar. Pode até escapar de alguns castigos, de algumas penalidades da justiça aqui da terra. Mas da justiça divina, justiça divina não escapa, então... padre. Hoje quem tem aí tanto recurso para investir na educação, na saúde, desvia um dinheiro público. Pô, lá no juízo final vai ter alguma coisa para esse cidadão, não vai ter, padre? Não é possível, né? Porque tirar o dinheiro de alguém, de um hospital... de uma educação, da segurança. Pô. Com certeza cada um vai pagar por aquilo que fez aqui neste mundo, né? Até tem o que destrói o ser humano, o que destrói um líder, um político, um religioso, né? Algumas características são importantes. O que destrói o ser humano como um todo seria isso. Política sem princípios, né? Isso é uma coisa valiosa. Prazer sem compromisso. Riqueza sem trabalho. Hoje as pessoas querem acumular isso sem trabalhar. Sabedoria sem caráter. Negócio sem moral. Fazer negócio de qualquer jeito aí. Ciência sem humildade e oração sem caridade. Então essas coisas feita de qualquer jeito, ela destrói o ser humano. Ela não eleva o ser humano à sua grandeza, né? Não se faz missão, mas se cumpre a missão, né? Se realiza a missão no mundo. A missão não é só uma atividade da igreja, mas é um atributo divino de Deus, onde cada pessoa que vem a este mundo tem uma missão a ser cumprida. Então a missão é o meu escudo e a verdade é a minha espada, né? Então isso é muito importante para que o ser humano cada vez mais se capacite como um ser religioso, político, nesta soma. Voltando ao tema aí da campanha, fraternidade e políticas públicas, né? Só se faz fraternidade, só se constrói fraternidade em volta de políticas públicas, senão não existe fraternidade. Fraternidade é ser mais humano, é ser mais irmão, é ser mais comunidade. Então não tem como ter a construção da fraternidade se não tiver a construção das políticas públicas. Então elas são a soma que ajuda a fortalecer a fraternidade entre as pessoas. Então isso é muito importante na vida pública, né? Para que a fraternidade se manifeste e aconteça de maneira plena na vida do povo, tem que haver políticas públicas de qualidade para que essa soma eleve o ser humano como o protagonista do meio. Legal. Olha, foi bom, né? Deu para bater um papo legal aqui, mas eu queria só para a gente fechar a Semana Santa. Então, padre, me ajuda aqui, pô, o senhor que é o mestre aí. Domingo de Ramos. O que assim, para a gente resumindo rápido, o que representa, o que é o Domingo de Ramos? Depois eu queria que o senhor falasse o que é lava-pés, só para a gente falar desses eventos, não, dessas celebrações que nós temos. Domingo de Ramos. O que representa Domingo de Ramos? Então, foi nesse domingo passado. Isso. Domingo de Ramos é a entrada triunfal de Jesus na Jerusalém Celeste, porque ele entra em Jerusalém e quer fazer essa distribuição da política, que era centralizada na mão de uns e outros. Então ele entra como um rei, não como reis poderosos, ele entra num jumento, como diz o Evangelho, né? E aí ele é aclamado por todo o povo, mas tinha alguém no meio que sabia
que ele ia para mexer com aquela estrutura política, econômica, até religiosa do Templo de Jerusalém. Então ele é aclamado, mas ao mesmo tempo ele é excluído pelas autoridades. Aí leva ele à morte. Mas a entrada é a abertura da semana, onde Jesus vai para a morte e muito mais para a ressurreição. Então ele entra como um rei triunfal, porque ele vai padecer, vai ser crucificado, mas vai ressuscitar e vai mostrar que a morte foi vencida pelo Senhor da vida. Então isso é domingo de Ramos. O ramo é uma forma de aplaudir o rei que chega. Era uma forma de aplaudir. E aí, vamos por lá, a gente já pula do domingo, a cerimônia de lava-pés, na quinta-feira, né? Essa é a humildade, Cristo lavando os pés ali dos apóstolos. O que representa esta cerimônia? Então, a Semana Santa significa a semana maior, a semana cheia, né? Onde nós tivemos o ofício das trevas, uma celebração bonita que se celebra na segunda-feira. Hoje teremos a procissão do encontro, né? As 7 dores de Nossa Senhora, que vai ser apresentada nessa procissão do encontro de Maria com o Filho Jesus. Amanhã será a missa do Crisma em Osasco, e todos os sacerdotes devem estar amanhã nesta missa para fazer a renovação das promessas sacerdotais com o bispo em Osasco. Aí na quinta-feira começa o Tríduo Pascal, a missa da ceia, né? É a instituição da Eucaristia, a expansão do mandamento novo, o lava-pés, que é a maior lição de amor e de humildade que Jesus prestou à humanidade, e que nós repetimos aquilo que Jesus fez. E na sexta-feira, então, é o dia em que não há missa no mundo, né? Aí temos a celebração. Que a gente falou domingo. A gente vou na missa da sexta-feira santa. Não tem missa. Sexta-feira santa é o único dia que não tem missa. Não tem missa no mundo. Mas faz parte do tríduo, porque tem a celebração da paixão às 15 horas, que é a celebração da morte, da crucifixão de Jesus, e a procissão do Senhor morto à noite, e os teatros que vão acontecer. Aí fica na vigilância do sábado, que é o fechamento do Tríduo Pascal, com a grande vigília. Esta missa é a missa da ressurreição, é a mãe de todas as missas, são 10 leituras esse dia, né? É uma missa longa, de 3 horas de duração, porque ela é mãe de todas as missas. Aí se proclama a Páscoa da ressurreição de Cristo e termina-se o Tríduo Pascal. Aí o domingo é o domingo da ressurreição, é o domingo da Páscoa do Senhor, já está fora do tríduo. O tríduo é quinta, sexta e sábado, né? Então isso é a Semana Santa, vivida hoje na igreja para os cristãos. É uma semana muito importante. E a semana da confissão também, né? Eu lembro que eu ia no confessionário na sexta-feira santa. Tem essa... Na sexta-feira eu vou atender ali na São Benedito das 9h ao meio-dia a confissão. Ontem teve confissão, hoje vai ter de novo. Viu, todos os dias, Vera. José, Rodrigaça, Fabiana, que é assessora, os nossos ouvintes aí. Então pode ir lá, o padre vai estar. Se vai no confessionário, viu, Zé? Posso reservar uma meia hora para você, Zé Balai? Acho que um pouquinho mais, viu? Vai mandar rezar lá. E hoje a confissão ainda é no confessionário ali, fechadinho, ou é frente a frente? Tem alguns lugares ainda, mas é muito pouco. É mais aberta, assim, voltada face a face para a pessoa. É uma coisa mais aberta, mais comunicativa. Tem a comunitária também, né? Tem, existe comunitária que é feito com todos juntos, né? Mas na Quaresma, na Semana Santa, se faz sempre a confissão individual, porque ela é mais sacramental, mais voltada para a pessoa mesmo, porque a comunitária envolve um grupo grande de pessoas, né? É válida também, mas na Semana Santa se faz individualmente para cada um. Uhum. Legal. Padre Francisco Silva, muito obrigado pela sua participação. Quem quiser manter um contato com o senhor, pode entrar em contato. Como é que localiza o senhor? Como é que encontra o senhor aí? Que horário que o senhor faz as missas? Então, eu ainda estou chegando aqui, Mairim, que não faz 3 semanas só que eu estou por aqui. Eu tenho vindo mais no final de semana, mas essa Semana Santa eu estou quase todo dia por aqui, né? Não tem folga nessa feira. Mas eu estarei aí, possivelmente vou morar aqui na São Benedito, ali no fundo, né? E aí a gente vai ter mais tempo de se encontrar, de conviver, de debater, de somar essas forças juntas. Mas aí para o mês de maio, no dia 1º de maio, teremos a grande romaria da diocese aqui em Aparecida.
E aí depois de maio nós vamos ter mais algumas missas também, nós vamos acrescentar outras missas aí para favorecer mais o povo ainda, né? Na São Benedito vai ter missa à noite, no domingo, talvez no Marmeleiro também, porque nós vamos ser 2 padres, então dá para aumentar um pouco mais o trabalho e a participação do povo. Mas aí a partir de maio, agora estamos vivendo o clima da Semana Santa, da Páscoa, aí depois nós vamos ter uma estrutura melhor, e eu vou estar por aí com o Padre Antônio quase todos os dias. Né? Ok, e só para fechar, sexta-feira tem a procissão do Senhor Morto e tem um teatro aqui em Mairinque também na sequência, né? Exatamente, às 6 horas da São Benedito sairá a procissão lá para o teatro. Vai até lá e lá então será o brilhantismo do teatro, que é uma coisa linda, a Paixão de Cristo, né? Bem preparada, bem vivenciada, e vai ser muito lindo, que o pessoal está preparando com muito amor, com muito afinco, né? Então será sexta-feira, aí por umas 7 horas da noite vai a procissão e já fica lá para a realização do teatro. Rodrigues, obrigado pela participação e por estar realizando esse trabalho. A gente sabe que o espaço está aberto aqui para todos os vereadores, São Roque, Mairinque, toda a região. Obrigado por você ter trazido essas informações e estar sempre contando as novidades para a gente. Obrigado, Rodrigues. Eu que agradeço. Deus que abençoe vocês. Espero que a gente possa ter dado uma contribuição aí para poder esclarecer alguma coisa. Fique com Deus. E as reivindicações que você pegou lá no salão paroquial lá, que anotou tudo, vai ter uma volta, vai ter um correndo retorno. atrás, vamos dar resposta sim. A gente precisa, depois, como o padre falou, a gente tem que planejar uma nova agenda e aí sim vir dar resposta para a sociedade. É isso aí. Obrigado, Rodrigues. Obrigado, Zé Balaio. Ficou mais bonzinho aí, sentiu boas vibrações do Zé Balaio aí. Então tá bom. Foi muito bom, foi muito confortável estar aqui ao lado de uma pessoa tão experiente como você. Obrigado, padre. Obrigado. Eu agradeço demais esse momento, né, que é muito útil para todos nós e para a igreja. É o final da campanha e a campanha vai persistir durante todo o ano aí. Ela termina o seu foco principal agora, mas continua nos encontros, nas palestras, na execução e vai até o final do ano ainda, né? As políticas públicas. Então, agradeço o convite, agradeço o nosso irmão vereador que também participou conosco e foi um momento assim de muita riqueza, de muita beleza, né, para a minha vida e para a vida de você. Aprendi mais do que falei, né? Eu aprendi mais, com certeza. É isso aí, obrigado. E a gente volta amanhã com mais uma edição do nosso Linha Aberta, com o Lucas Berlato aqui na retaguarda técnica, com a direção do nosso Jair Ribeiro. Amanhã tem mais informações para você. Vem aí a Corrida de Aleluia no próximo sábado. Vamos destacar também esse evento importante aqui da nossa Rock. Valeu, pessoal. Um grande abraço.